Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está me assistindo. Antes de mais nada, já agradeço pela visualização do vídeo e peço que atentem aos meus pontos sobre o assunto que será falado aqui, basicamente. Para inteirar quem não está sabendo, um canal de opinião chamado O Crítico foi recentemente difamado e atacado no YouTube e no Twitter por alguns canceladores de opinião, por causa de um vídeo sobre o caso da Haluca, onde ele afirma que o órgão genital masculino é coisa de homem. Até aí, qualquer pessoa honesta ou intelectualmente decente teria entendido tanto o contexto quanto o significado da fala. Uma constatação biológica e anatômica de que o homem possui uma característica diferencial da mulher para a espécie. Mas como conhecemos o Twitter, não foi esse o caso. O fato é que diversos militantes vieram tentar acusar o crítico de transfobia, utilizando até mesmo de deboches da cisgeneridade dele, Eu vendo isso não podia ficar calado. Acho que para muitos que acreditam na falácia de lugar de fala, eu não sou trans. Eu sou um homem cis gay, parte da comunidade LGBT, que mesmo não passando pelas dificuldades que um transexual passa, eu sei o que é o bullying, eu sei o que é se sentir diferente e não se encaixar na sociedade só por ser quem você é. E por isso eu sei que pelo menos eu tenho grande empatia para com os transexuais, pessoas com disforia de gênero no geral. Todo o meu carinho para vocês. Eu imagino como seja difícil passar pelo que vocês passam. Esse vídeo não visa fazer um ataque à comunidade trans ou até mesmo à comunidade LGBT em si. Até porque a comunidade LGBT não é diversa só em sexualidade e gênero, mas também em opiniões e pensamentos. Portanto, o recado fica dado. Minha resposta visa diretamente a essa seita fanática da ideologia de gênero e os militantes canceladores. Vamos começar a analisar a fala do crítico de duas formas, emocional e racional. Partindo de uma visão emocional e extremamente enviesada sobre a fala do crítico, você poderia entender a frase dele como transfóbica. Repito, poderia entender, não que ela seja. Que ela é uma fala preconceituosa. Isso se dá, e é uma teoria minha, pela complexidade que muitos militantes têm com a questão da interpretação de texto. Essas pessoas veem a frase e automaticamente entendem como transfobia pela associação do pênis ao homem e que isso excluiria mulheres trans, entre outros que ainda possuem o órgão genital masculino ou deixam de ter, como em casos de acidentes e tudo mais. O problema dessa abordagem extremamente emocional sobre esse caso é que ela ignora tanto a frase original quanto a racionalidade que ela aponta, pois abre margem para um preconceito internalizado sobre o significado da associação do órgão com o significado de ser homem. Pois acredito que, devido à falta de conhecimento sobre o assunto, ou até mesmo ignorância, muitas mulheres trans ouvem que seu pênis as definem como homem e com isso qualquer coisa que remeta a essa associação que elas ouvem há tanto tempo, automaticamente se torna transfobia. Compreensível, mas não justificável. Agora vamos para a parte racional e lógica. Partindo de uma visão racional sobre a frase e o tema, fica mais claro qual foi a intenção do crítico de falar que o órgão genital é coisa de homem. Isso, além de ser um evento observável a olho nu, afinal, a pessoa pode constatar o óbvio que o órgão genital masculino é uma coisa de homem, mas por que, analisando por esse espectro, a frase não poderia ser considerada transfóbica? Pela simples e maravilhosa ciência. Alguns podem pensar, lá vem mais um para poder usar a biologia de forma errônea para ser transfóbico. Espero que com o que eu vou falar eu quebre suas expectativas. Mas não. O uso que eu vou dar da biologia, e não só dela, mas como qualquer ciência utiliza esse método, não vai ser tão superficial. Dentro de qualquer ciência, e até mesmo quaisquer áreas de conhecimento humano, utilizam de uma coisa chamada categorização. Provavelmente eles usam outro termo, mas eu vou utilizar esse para fins didáticos. A categorização se baseia na reunião de características e similitudes de um determinado grupo em comum para uma definição abrangente. Ou seja, pegamos qualidades e atributos desse grupo e os utilizamos para verificar as definições e se elas estão corretas.
Então, quando dizemos que manjuba é coisa de homem, estamos usando a definição mais correta da frase, pois, categoricamente, o órgão é encontrado em mais de 80% dos homens no mundo inteiro. Isso não tem o que negar. Porém, não é porque o órgão é encontrado na maioria que significa que só quem o possua é homem. Longe disso. Para a verificação do sexo masculino, é necessário verificar muito além do pênis, pois existem dismorfismos sexuais, entre outras coisas. O meu ponto é que por mais que uma minoria de pessoas que possuam pênis não sejam homens, ou haja homens que não possuam pênis e etc., o cerne da questão não muda. Definições e categorizações não podem mudar por causa de uma minoria que é uma exceção à regra, pois se for esse o caso, todas as definições já feitas, tanto na ciência quanto em outras áreas, se perdem, pois sempre haverá exceções que não se adequem à definição. Podemos utilizar um exemplo dos mamíferos, que para mim é um exemplo mais comum. O que é fundamental para verificar se uma espécie é um mamífero? Se ela possui glândulas mamárias. Então, seria incorreto dizer que glândulas mamárias são coisas de mamíferos? Obviamente que não. Afinal, mamíferos possuem glândulas mamárias e é uma definição necessária, é uma característica necessária dos mamíferos para verificarmos se eles são mamíferos. Porém, significa que todos os mamíferos possuem glândulas mamárias? Obviamente não, pois ornitorrincos e equidnas são mamíferos e não possuem. Mas a categorização e definição de mamíferos não muda. Posso até pegar o significado zoológico da palavra. Qual o significado zoológico de mamífero? Que possui mamas ou tetas. Ou seja, uma definição precisa abranger uma maioria para ser utilizada, não as exceções. Eu vi outra frase no Twitter que é muito interessante, também para explicar sobre isso. Imagine que alguém diga que a chuva é coisa de verão, porque no verão costuma chover muito. Isso significa necessariamente que só chove no verão? É lógico que não. É intelectualmente desonesto afirmar tal coisa. Portanto, já vimos até aqui que a fala do crítico, pela lógica da coisa e pela intenção do mesmo, manjuba é coisa de homem, assim como teta é coisa de mamífero, assim como chuva é coisa de verão. E isso não vai mudar. Sinto muito. Eu acredito que, como LGBT, o respeito seja muito importante para que cresçamos e evoluamos como sociedade, pois transexuais, homossexuais, pessoas intersexuais merecem ser respeitadas e igualadas ao resto da sociedade. Mas é necessário haver honestidade de ambas as partes, tanto héteros quanto LGBTs, com o que realmente acontece nas redes sociais e na sociedade atual. Eu não nego a existência de transfobia. Ela realmente existe, prejudica a vida de muitos trans. Mas eu acredito que, como LGBTs, precisamos ter inteligência emocional de utilizar as palavras como transfobia, racismo, homofobia ou etc., pois são acusações extremamente sérias. Dizer que uma pessoa foi transfóbica deveria ser algo grave. Você está, além de manchando a honra dessas pessoas, você está associando um crime hediondo a elas. Isso é algo sério. Isso não é banal. Precisamos parar de banalizar o significado das palavras e ter mais seriedade com esses temas. O crítico foi atacado por alguns youtubers de graça, sem quaisquer evidências lógicas de que a fala dele foi transfóbica. Ele só fez uma constatação básica, que até uma criança de 5 anos, repito, uma criança de 5 anos consegue entender. Mas para fechar, eu gostaria de dar todo o meu apoio ao crítico, ao Wagner Tomazoni do canal Tragicômico também, que é uma pessoa que bate de frente com esses temas, entre outros youtubers que também batem de frente com essa militância. Vocês estão no caminho certo. Como homem gay, é o meu dever levar a verdade sobre o lixo que o movimento LGBT se tornou nas últimas décadas, deixando de ser um movimento de respeito e inclusão para um carnaval fora de época. Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu sinto que precisamos de LGBTs que deem a cara a tapa, que falem o que pensam sem medo de represálias do movimento, pois se nós, que somos honestos com a verdade, nos calarmos, vamos ser igualados a quem tanto discordamos. Sejamos honestos e intelectualmente dedicados a entender que a verdade não tem que se adequar à sociedade, é justamente o contrário.